E no episódio de hoje, a gente vai discutir brevemente uma diferença que poucas pessoas sabem que tem a ver com pessoas que nascem no Rio de Janeiro. Como se chamam as pessoas que nascem no Rio de Janeiro? Como elas são conhecidas? Quais são os termos envolvidos e as diferenças entre os termos e entre sotaques, por exemplo? Vamos ouvir a opinião da Érica no... Vamos ouvir as polêmicas opiniões da Érica em mais um episódio de... Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills, join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Então, o primeiro ponto é a gente ensinar, e talvez você já saiba, mas no final a gente comenta o porquê que a gente resolveu falar sobre isso, que existe o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro. Algo que é bem semelhante ao que acontece com Nova York. Existe o estado de Nova York e existe a cidade de Nova York. Isso faz com que existam dois gentílicos. O que são gentílicos? Gentílico é o termo que se dá para a pessoa que nasce em algum lugar. Então, quem nasce em São Paulo não sei, porque também é igual ao Rio de Janeiro. Tem dois gentílicos, cidade do estado, né? Mas enfim, deixa isso para outro episódio. Mas vamos pegar o mais fácil. Quem nasce no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, é gaúcho. Quem nasce em Porto Alegre, a cidade que é a capital do Rio Grande do Sul, é porto-alegrense. Então, cada cidade tem esse seu gentílico e cada estado também. Como o Rio de Janeiro tem o mesmo nome para o estado e para a cidade, ele tem nomes diferentes para isso também. Então vamos lá, quem nasce no estado do Rio de Janeiro é o quê, Érica? Fluminense. Muito bem, o que é engraçado porque o Rio de Janeiro tem um time de futebol, no estado do Rio de Janeiro existe um time de futebol também chamado de Fluminense. Mas Fluminense é quem nasce no estado do Rio de Janeiro. E quem nasce na cidade do Rio de Janeiro? Aí ele é carioca. E o que acontece, Érica, quando você conhece alguém, e você já reparou isso, e aí a gente vai entrar no porquê esse assunto, quando você conhece alguém que saiu do estado do Rio de Janeiro e você é apresentado a essa pessoa em outro lugar do Brasil, como aqui onde estamos. A pessoa se apresenta por carioca. Mas aí a gente pergunta, de que lugar do Rio de Janeiro? A pessoa diz, Niterói, São Gonçalo, ou sei lá que outros lugares que eu não conheço, mas aí a gente chega à conclusão de que a pessoa não é carioca, ela é fluminense. E isso é um fenômeno engraçado, porque a Érica só sabe disso, eu acho, ou tem isso mais claro na mente, porque ela é casada com um carioca. E quando a gente é carioca, nascido na cidade do Rio de Janeiro, existe até o termo carioca da gema. Carioca da gema, a gema é aquela parte amarela do ovo. Então é como se dissesse que é o carioca do centro ali, da cidade, da capital do Rio de Janeiro. Só que, um comentário aqui, a capital é muito grande, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro é muito grande. Existe o centro do Rio de Janeiro e existe a cidade do Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, sou realmente da cidade do Rio de Janeiro, mas a, 30 minutos do centro, porque é uma cidade grande, tem muitos bairros. Então, mesmo que seja num bairro da periferia, ou seja, um bairro das bordas da cidade, se ainda é cidade do Rio de Janeiro, a pessoa é carioca. O que acontece é que tem cidades muito longes, muito distantes. Por exemplo, a gente visitou Arraial do Cabo. Arraial do Cabo fica a 3 horas da cidade do Rio de Janeiro. É uma cidade de praia da região dos lagos. Existe a Serra,
no Rio de Janeiro. Petrópolis, Teresópolis, são cidades altas e que faz até um friozinho. Ficam também distantes da cidade do Rio de Janeiro. Já nesses lugares, eu acho que é até mais comum a pessoa, talvez ela nem diga que ela é carioca, mas ela vai dizer, eu sou da região dos lagos, eu sou da Serra do Rio de Janeiro. Talvez ela não use o gentílico, mas como ela é do estado do Rio de Janeiro, ela pode dizer que é fluminense, mas não carioca. E existe até uma certa rivalidade entre uma região ali, entre cariocas e fluminenses. A região ali de Niterói, que o pessoal é fluminense, e daí o pessoal do Rio, que são cariocas. Por que que isso acontece, Hugo? Boa pergunta, eu não sei, mas eu sei que tem um jeito, eu não sei nem se é uma rivalidade mesmo, sabe? Mas o carioca, ele tem o dom de identificar as pessoas que não são realmente cariocas, ou seja, não são da cidade do Rio de Janeiro. Então, como elas moram mais no interior, entre aspas, embora seja bem perto, talvez os hábitos, a cultura seja um pouco diferente e até mesmo o sotaque. E como tem uma ponte bem grande chamada Rio-Niterói, que é uma ponte quilométrica por cima eu acho que é a Baía de Guanabara, mas não tenho certeza não, se é Baía ou se é Lago. Tem que dar uma olhada aí, Érica, depois. Mas enfim, passa por cima de muita água, essa ponte. Então o carioca ele costuma dizer que o fluminense é o que mora do outro lado da poça, do outro lado da poça d'água, ou do outro lado da ponte. Então tem vários termos assim e que fazem essa diferença. Mas eu acredito que uma parte da rivalidade tem a ver com essa diferença cultural e hábitos, talvez, e sotaque que diferencia o carioca do fluminense. Mas é bem engraçado isso, que eu acho que fora do estado do Rio de Janeiro, as pessoas sempre se identificam como carioca porque nem todo mundo sabe dessa diferença ou se apega ao termo, né, fluminense. Talvez ninguém gosta de falar que é fluminense. Quem sabe não é até por causa de uma confusão com o time de futebol. Para não confundir, todo mundo fala carioca. Mas os cariocas geralmente defendem o fato de que se você não nasceu na cidade do Rio de Janeiro, você não é oficialmente carioca. Não que isso faça qualquer diferença significativa na vida de alguém. Eu mesmo falo isso só na brincadeira, né? Quando conheço pessoas que se apresentam como carioca e, na verdade, são de outros lugares, aí eu já brinco e pergunto de onde é, e já identifico e já falo, então você não é bem tecnicamente carioca, né? Agora, eu acho que existe uma diferença de sotaque. A Érica percebeu também essa diferença? Sim, o carioca, ele fala menos chiado, os S's é menos chiado, como é o S do Hugo, mais suave. E o fluminense, eu acho que ele chia mais. E outra coisa que eu reparei que o fluminense faz, porque eu conheci, assim, vários cariocas. As tias do Hugo, amigos do Hugo, mas elas não fazem isso, que é acrescentar letras em certas palavras. Por exemplo, na palavra nascer, eu já vi falarem nascer, gente. Eu não dou conta nem de falar isso. Eu acho que isso tem a ver justamente com chiado. É para poder ter mais uma oportunidade de chiar. Então, como a palavra nascer é SC, né, o S e depois uma consoante, não dá para chiar. O carioca não chia em todas as... Por exemplo, quando você emenda uma consoante numa vogal, dá um som de Z, né? Um S numa vogal, dá um som de Z e não se chia. Mas talvez os fluminenses queiram chiar nessa palavra e daí falam nascer. O que para mim é muito estranho. E outra palavra que eu vou deixar a minha opinião de fora, que é melhor. Opiniões polêmicas da Érica, vai lá. O fluminense fala 12. Ele acrescenta um U na palavra 12, que a palavra 12 é D-O-Z-E. Mas aí o fluminense põe um D-O-U-Z-E, 12. Não sei por quê, gente, mas enfim.
Essa nem oferece oportunidade de chiar, mas em defesa dos fluminenses, embora eu seja carioca, eu acho que isso nem sei se é. A gente acabou reparando mais em pessoas que não são oficialmente carioca. Mas nessa última viagem que a gente fez para o Rio, eu reparei alguns cariocas também falando 12. Então eu não sei se isso já se misturou ou se não dá para ser tão categórico assim e dizer que isso é um traço do fluminense. Mas é um fenômeno que acontece no Rio de Janeiro para essa e para outras palavras também, como tomate. Tomate, academia, para tomate e para academia. A gente estava até ensinando a Érica a falar carioquês, né? Quer dar um exemplo aí de como você aprendeu uma frase em carioquês? Todos os acentos são preferenciais. Aí, muito bem. Ó, pessoal, foi necessário muito treino. Deem parabéns para Érica. Se você é carioca e está ouvindo isso, muito esforço esteve envolvido aqui para ela treinar e conseguir falar essa frase que ela leu em algum lugar no metrô, né, Érica? Sim, eu fiquei treinando, ou melhor, tentando treinar como o carioca falava isso. Fiquei uns 5 minutos tentando e na minha cabeça não dava, não encaixava, até que a tia do Hugo explicou que eles não chiam em todos os S's. Então daí fez sentido eu conseguir reproduzir mais ou menos como eles fazem. Então, uma última frase, vamos ver se você consegue, para encerrar esse episódio. Vai lá. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Aê, muito bem! Essa é a frase clássica. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Agora fala traduzindo em paulistanês, para o pessoal tentar entender cada palavra separada. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Treinem vocês aí também. Esse foi mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese.